E o livro de Provérbios, amadas, é tanto para aqueles que realmente creem na Bíblia como um todo, como o livro de Provérbios são princípios para a vida. São princípios para nos dar sabedoria, para nos dar prática do viver. E se vocês observarem, o livro de Provérbios ele tem um foco muito grande na parte do quê? De relacionamento. E se a gente olhar a nossa vida é relacionamento, né? Pensa bem, você tem uma vozinha aí dentro de você que conversa com você o tempo todo. Se você prestar atenção, essa vozinha toda hora tá falando ou uma coisa legal, ou tá te criticando, ou tá te encorajando. Então, nós somos pessoas de relacionamento conosco mesmo. O nosso relacionamento com Deus a gente vai estreitando e o relacionamento com as pessoas, né? E aqui, Provérbios 27, ele vai trazer tantas coisas tão saborosas, tão assim edificantes hoje. E nós vamos então dar início agora ao Provérbios 27. Vamos começar do versículo 1. Deixa eu tomar um golinho de água. Então vamos lá iniciar? Olha, aqui vai falar assim: não te felicites, não fique assim comunicando pelo seu dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai te gerar. O que a gente vê muito, amadas, nós vemos muito assim, pessoas, eu já vi bastante, pessoas que fazem uma entrevista de emprego e já dizem, eu fui muito bem, provavelmente eu já vou trabalhar naquela empresa porque eu fui indicado por tal pessoa. Pessoas assim que estão sempre colocando a carroça na frente dos bois. Elas começam a contar as coisas sem antes ter concluído aquilo. Então, muitas vezes elas fazem isso por ingenuidade, outras vezes elas fazem isso para sobressair, tá? Mas o importante é nós sabermos que nós temos que ter ciência cada dia melhor do dia de hoje. Porque o que reserva o nosso futuro? O nosso futuro tem a ver como eu estou hoje, o que eu estou fazendo hoje, como eu me conduzo no dia de hoje, é o que eu vou colher no futuro. Então, não te felicites pelo dia de amanhã. Porque, veja, porque nós temos hoje tanta preocupação, ansiedades, medos, porque é a insegurança do dia de amanhã. E nós, cada dia mais, tem notícias. Houve hoje uma parada internacional da internet. Aí já falam do reset mundial, já falam que o final dos tempos vai parar toda e nós vamos perder tudo que nós temos lá em conta bancária, porque o dinheiro hoje é só parte online, né? Então, tudo isso vai gerando o que em nós? Inseguranças. Vai gerando assim, como vai ser o dia de amanhã? E o que pode acontecer? E tudo isso vai nos tirando o foco de estar aqui agora no dia de hoje. Se nós podemos fazer alguma coisa, se chama hoje, tá? Então, tanto não te felicites pelo dia de amanhã, como também não fique ansioso pelo dia de amanhã. Sim, a gente sabe que pode acontecer um monte de coisa, mas vocês sabiam que 90% das nossas preocupações, elas não acontecem? A nossa mente, ela procura, desde ali do Jardim do Éden, quando o pecado entrou no homem, a nossa mente, ela procura se autoproteger. Existe um mecanismo em nós de sobrevivência. E o nosso cérebro, ele reserva aquelas coisas perigosas para nós ficarmos com eles vívidos na nossa mente como forma de nos proteger. Mas isso é um ledo engano. Pelo contrário, vai aumentar os medos, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a insegurança. Tá? Então, se eu começar a aprender dando graças, louvores, aprendendo com o dia de hoje, nós podemos começar a desfrutar. E não só isso, a gente vai estar tendo saúde em todas as áreas da nossa vida. Agora vamos para o versículo 2 de Provérbios 27. Diz assim: seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca. Um estranho e não as tuas próprias palavras. Então está falando aqui sobre o elogio. O elogio, gente, nossa, tem tanta coisa para falar com o elogio, mas aqui, o que o versículo está falando especificamente?
que quando uma pessoa se autoelogia, é igual uma pessoa falando assim, ai, olha, você sabe que eu sou humilde, mas não é por nada não, eu sou o melhor nessa área. Né? Então, se você é o melhor na área alguma coisa, o público vai estar reconhecendo, tá? E esse negócio de ser o melhor, ser isso, ser aquilo, tudo isso é orgulho. E aqui diz assim, seja outra pessoa que te elogie. Então, o que nós temos? Nós elogiamos muito as crianças, né? Geralmente. Porque o elogio, ele também é um encorajamento. Só que eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso, e principalmente também no mundo cristão, eu não vou elogiar determinada pessoa porque ela vai ficar orgulhosa. Já vi casais no relacionamento dizer, não vou elogiar porque eu posso encher a bola do outro e o outro começar a achar que ele é the best. Sabe, amados, nós temos que saber tanto dar elogios como receber elogio. Aquele que recebe elogio e leva para a parte da soberba, na realidade, a gente sabe que o coração é enganoso nessa parte e nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que saber que tudo que nós recebemos vem do Senhor. Se alguém te elogiar, lá no íntimo, você agradece, Senhor, é para ti. É para a honra e glória do teu nome, tá? Então, seja outro que te elogie, não entre numa conversa e fique se autoexaltando. Isso, na realidade, é soberba, é orgulho, né? Agora, o versículo 3, olha o que diz. A pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação provocada pelo temperamento, olha, a Bíblia já fala de temperamento incontrolável dos insensatos é muito superior às duas juntas. As duas juntas o quê? A pedra pesada e a areia. O que quer dizer aqui? Que uma pessoa que não controla o seu temperamento, que ela se deixa levar pelas situações, ela se torna uma pessoa, um fardo, como uma pedra e como um monte de areia. Amadas, veja, cada uma de nós tem um temperamento e uma história. E o temperamento, tem alguns temperamentos que implodem e tem alguns temperamentos que explodem, tá? Geralmente, os temperamentos que explodem, eles explodem em cima de quem implode. E aí é um problema só. Porque os dois estão realmente ali, um causando, o outro sofrendo, e os dois não sabendo lidar com o seu temperamento. Então, um temperamento incontrolável. Primeiro eu tenho que conhecer e saber quando eu estou fora do prumo. Veja, o temperamento melancólico, geralmente ele implode, mas ele é um temperamento seco, a gente chama de temperamento seco, a terra. Então, a terra marca. Então, são pessoas que guardam muito tempo coisas no seu coração e têm dificuldade. Então, se alguém fez um mal para elas, geralmente aquilo vai ficar cravado no coração delas. E elas vão ter que estar buscando ali, na presença do Senhor, o perdão, realmente deixar isso, porque senão vai fazer mal para ela. E o temperamento também, colérico, é o mais que explode, mas o temperamento melancólico, ele segura, mas quando ele explode, ele é bem raivoso, tá? Então, conhecer o nosso temperamento, inclusive em breve, vou fazer um curso detalhado de onde vem o temperamento, por quê, qual também, como lidar com educar as crianças mediante o temperamento, como lidar com o nosso temperamento e como nos relacionar com o temperamento do outro. Aguardem que ainda esse ano eu pretendo já dar esse curso. Então, vamos lá para o versículo... esse versículo 3, ele também está ligado, porque diz assim, deixa eu só tomar um golinho de água. Esse versículo 3 diz assim também, eu vou unir ele com, novamente falando das mulheres, olha só, o versículo 15, olha o que diz, amadas. Lembra que esses provérbios agora, são provérbios que o rei Ezequiel, deixa eu ver aqui, foi conselhos que o rei Ezequias, o rei de Judá, pediu para os seus sábios reunir. Então, ali talvez foi que havia escrito, deixado em algum lugar, ou era tradição oral. Então, o rei Ezequias pediu o quê? Para reunir esses provérbios. Então, a gente vai ver vários provérbios que se repetem.
E esse é um provérbio que se repete aqui, ó. Goteira pingando sem parar em dia de chuva é a mulher ranzinza, briguenta. São irritações muito parecidas. É igual uma goteira, você quer descansar, porque a casa, ela representa descanso, proteção, ela representa revigorar, né? Restaurar a nossa energia. Aí você chega lá, fica a goteira, pim, 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 pim. É igual a mulher briguenta que o homem chega em casa. Mas aqui, amados, se aplica para qualquer um. Pode ser um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um esposo, um filho. Então, como é difícil isso? Ó, detê-la é como tentar frear o vento. Como conter o óleo com as mãos. Já viu segurar óleos com as mãos? Não dá para segurar. E nem conter o vento. Então, o que nós temos que fazer numa situação dessa? Quando não se dá para afastar da pessoa, porque aqui é esposa, nós temos que, acima de tudo, nós buscarmos o autoconhecimento para poder levar isso para outra pessoa. Eu estou muito resfriada, mas então alguns espirros eu vou estar dando aqui no meio do caminho, tá bom? Faz parte, né, amadas? Então, veja só. Então, aí, se você convive com alguém que é muito briguenta, ranzinza, e essa pessoa não dá para você se afastar dela, então o que você tem que procurar é ferramentas para cuidar da sua saúde emocional e para sua saúde física e mental. E uma das maiores ferramentas, amadas, é ter uma identidade clarificada e uma boa autoestima e aprender a comunicação não violenta, para você poder dar respostas assertivas, respostas que a pessoa vai começar a refletir no pensamento dela e respostas que a pessoa, e dentro das suas respostas você vai fazer solicitações. Nós tivemos essa semana até uma palestra na comunidade Transformadas para Transformar sobre isso. Porque veja só, esse tipo de comunicação você coloca de forma que você quebra a barreira da ofensa, do julgamento, da crítica, porque se a pessoa é briguenta, ela vai estar o quê? Pronta para distorcer o que você fala. Então, se você não tem como se afastar, você tem que saber se comunicar, cuidar dessa saúde emocional, física e mental e a espiritual, né? Então, é como eu falo, as 4 inteligências aí, tá? As 4 saúdes. Então, nós vimos aqui, agora vamos para o versículo 4. O furor é cruel e a ira destruidora, mas quem resistirá diante dos ciúmes? Aqui tá falando, olha, o furor, a ira, elas são cruéis e destruidora. Mas quem resistirá diante da inveja? Tá dizendo que a inveja é pior do que isso. Amadas, a inveja corrói o coração. A inveja, ela vai definando a alma, porque você está focada no que você não tem gratidão pelo que você tem e ainda está focada no que outras pessoas têm. E ainda, um exemplo, a inveja ela é muito mais do que você querer do que o outro quer, o que o outro tem. A inveja, ela implica em você querer que o outro não tenha e você tenha. Então, veja só, muitas vezes eu já tive a experiência de estar com pessoa dirigindo que passa na sua frente assim um carro, ou melhor, um carro fica atrás de você colado e é um big de um carro e o teu carro é um carro mais simples, um carro bem popular. E aí a pessoa acaba ficando irada, dizendo, poxa, é só porque tem um carrão, só porque tem dinheiro, acha que é o dono da estrada, acha que pode tudo, e a pessoa vai repetindo isso com frequência. O que mostra aí? Que a pessoa traz dentro de si uma insatisfação com o que ela tem e também um menosprezo pelo que o outro tem. Então, e eu estou dizendo com conhecimento de causa, porque você vai percebendo isso em outras atitudes da pessoa. Tá? Então, veja, Deus, inclusive, acho que nós vamos ver até um versículo hoje sobre isso. Quando nós conseguimos ser felizes com a vitória do outro, isso é uma grande sabedoria.
quando eu vejo realmente, porque meu carro também é popular, bem simples, já antigo. E eu pretendo um dia ter um carro melhor. Quando eu vejo um carro assim, querendo ultrapassar alguma coisa, eu deixo ultrapassar, ainda abençoo e falo, em breve eu vou ter um carro igual a esse. Mas eu louvo a Deus pelo meu carrinho que tem me levado para cima e para baixo. E tem assim realmente me servido. Então, amadas, é isso, o Senhor quer um coração de gratidão, porque o que é contrário à inveja? O que é o antônimo é a gratidão. Então, quando a gente tem gratidão, a gente vai ficando feliz pela conquista do outro e pelo que a gente tem, tá bom? Então, não significa que eu não desejo ter, mas significa que eu tenho satisfação. Amém? Então, vamos ver aqui, olha o que diz. Versículo 5 diz assim: melhor é a reprimenda feita com franqueza do que o amor não revelado. Quer dizer, melhor é uma repreensão feita com franqueza do que o amor não revelado. Eu vou unir aqui com o versículo 6. Olha, quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Recentemente eu ouvi um relato de um pastor dizendo assim, que vai ilustrar bem esse versículo, que ali na reunião, no culto, uma mulher estava sentada de frente para ele, com uma vestimenta um pouco mais curta, e deu uma dobrada de perna, igual a Stone, esqueci o nome dela. E ali cativou extremamente a atenção dele e o olhar dela para ele. Nesse mesmo período, a esposa dele estava saindo para um retiro com mais de 700 mulheres. E ele disse que aí ele começou a pensar todo momento naquela dobrada de perna, no olhar daquela mulher. E dessa forma ele orou, pediu ao Senhor para tirar aquilo da mente dele, tal, mas ele não conseguia. E aquele pensamento vinha e voltava, vinha e voltava. Quando a esposa dele voltou do retiro, ele falou para a esposa dele o que estava acontecendo. E ele pediu para que ela orasse com ele. E ela pediu para que ele ajoelhasse. Ela impôs as mãos sobre ele e orou. E ele falou que naquele momento o pensamento não veio mais. Ele foi liberto. Agora veja só, você como mulher, se seu marido te conta isso, que não sai da cabeça dele, aquela mulher, você o que faria? Ele está sendo sincero, ele está mostrando um amor verdadeiro aqui. Olha, quem fere com amor demonstra lealdade. De uma certa forma, nós vamos ficar com o coração meio magoado, mas nós temos que levar isso para uma outra esfera, sair da esfera da sensibilidade, levar para a esfera espiritual e ali orar. E ela ainda foi com autoridade. Ela falou, ajoelha, e impôs as mãos sobre ele e orou sobre esses pensamentos malignos que rodeavam a mente dele. Então, amadas, é esse discernimento que o Senhor quer nos dar, é essa sabedoria, essa forma que o Senhor quer nos fazer avançar a cada momento e aprender de forma sábia a conduzir as nossas vidas. Então, olha, quem fere por amor demonstra lealdade, mas falsos são os beijos do inimigo. Gente, quantas pessoas muitas vezes tem aquelas pessoas, né, que estão toda hora te elogiando, falando coisas agradáveis que você deseja ouvir, mas são beijos do inimigo. A palavra de Deus, olha como ela vai nos revelando todas essas coisas, né? Mulher sábia, isso mesmo, Ivani, é uma mulher muito sábia, ela foi muito sábia e ela não entrou, né, Ivani, naquela baixa autoestima, naquela dor da mulher. Né? Então, que eu possa também a cada dia, que nós possamos ser essa mulher sábia. Tá? Então, aqui também diz o versículo 7, olha, quem está satisfeito despreza o mel. Gente, aqui diz, quem está satisfeito, não diz assim, não deseja o mel nesse momento, mas fala que despreza o mel. E o mel, para eles aqui nessa época, gente, era algo assim, o the best, porque não era fácil eles terem mel, não era fácil eles terem coisas doces, né?
Mas aqui diz, para quem tem fome, até o amargo é saboroso. Então, importa o quê? A nosso desejo, como estar. Agora, lembre-se, muitas pessoas desprezam, não se lembram dos seus primeiros começos, não se lembram da sua origem, e depois chega a um status Y que vai desprezar o que aconteceu anteriormente. Outra coisa, se nós não tivermos fome da palavra de Deus, nós vamos desprezar a palavra. Olha, veja quantas pessoas entram aqui na live e saem. Ficam poucas pessoas. Porque, gente, é muito mais agradável eu ouvir outro tipo de palavra. É muito mais agradável eu ouvir aquilo que meus ouvidos desejam ouvir, daquilo que traz, assim, uma recompensa para o meu coração, aquilo que traz coisas gostosas, ainda mais hoje, uma sexta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, bem friozinho. Então as pessoas querem muitas vezes recompensa pela semana. E muitas vezes ouvir a palavra não é para algumas pessoas não é recompensa, tá? Então, nós nunca desprezar. Algumas Bíblia fala que é pisar o favo de mel, tá? Agora vamos para o versículo 8. Diz assim: como a ave vagando longe do ninho, assim é o homem perambulando longe do lar. Amada, saiba, Deus nos criou para o lar. Deus criou o homem e a mulher para um lar. Tá? Então, existe, todo mundo traz a necessidade de pertencimento. Porque hoje nós vemos tantas nichos. Um exemplo, o nicho de pessoas que se reúnem para defender os seus direitos. E ali elas se reúnem, se veem nas mesmas necessidades e elas se veem pertencentes umas às outras. A igreja também é uma forma de pertencimento, que é a família de Deus. Mas tudo inicia onde? Na família, ali. Pai, mãe, filhos. Então, todos nós temos essa necessidade de pertencimento, de ter um lar. E por que nós estamos vendo hoje tanta desestrutura no ser humano? Porque o lar está frágil. O lar está extremamente frágil, né? Agora vamos ver o versículo 9. Perfume e incenso promovem alegria ao coração. Nessa época também perfume era algo muito raro. Então, muitas vezes o incenso também aqui era raro, e também na casa quando tinha um incenso, numa festa, no perfume. E aqui diz que promove alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Amados, como é bom nós temos assim, conselhos sinceros, pessoas que nos amam, que nos quer bem e nos encoraja na nossa caminhada. Você tem que perceber uma coisa, é que geralmente quando você tem amizades que estão muito fora do fluxo a qual você se encontra, essas amizades, elas assim têm um não querer do seu progresso. São raras pessoas que têm um querer do seu progresso. Por quê? A pessoa quer que você fique no mesmo status que ela para ficar no mesmo nível, para vocês terem ali os mesmos assuntos, estarem nos mesmos lugares. Então, por isso que muitas vezes é difícil a gente se manter quando você está evoluindo, crescendo, se manter naquele mesmo nível de pessoas com quem você convivia. Porque as pessoas, de uma certa forma, elas vão se afastando. Elas, assim, colocam até empecilho do seu crescimento, colocam dúvidas no seu coração. Mas quando a gente tem conselho sincero de um amigo que dá encorajamento para viver, eu, graças ao Senhor, eu tive uma mãe que me encorajava. Então, ela me encorajava a estudar, nós não tínhamos muitas condições, mas ela tinha uma alegria enorme de me ver estudar, de me ver crescer. E isso, eu sei que os pais, geralmente, quando são menores, têm essa alegria, mas muitas vezes depois de adultos, não. Mas é muito bom quando tem alguém que encoraja, né? Aqui vai dizer o versículo 10. Eu ia falar mais algumas coisas, mas muitas vezes eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque a gente, sem querer, pode expor alguma coisa. Então, saiba, amados, toda vez que você for dar exemplo, não exponha ninguém.
sabe? Muitas vezes até para clarificar a mensagem. Nós temos que ser pessoas ali que não descobrem as outras pessoas, pelo contrário, cobrem as outras pessoas, né? Então diz assim, versículo 10: não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai, nem vás à casa do teu irmão no dia atribulado. Mais vale um vizinho próximo do que o irmão distante. Vamos entender esse versículo. Olha só. Não abandones o teu amigo, tampouco o amigo do teu pai. Porque, vamos supor, o teu pai, a tua mãe ali tem uma amizade grande com alguma pessoa. Então diz para você manter um bom contato com essa pessoa. Nem vás à casa do teu irmão no dia atribulado. Porque, e diz também sobre manter um bom contato com o vizinho próximo. Amadas, hoje, pelo menos aqui em São Paulo, até um lugar próximo a gente demora para chegar mediante o trânsito, mediante a dificuldade. Então, muitas vezes é bom nós termos contatos próximos, de vizinhos próximos, de parentes. O parente muitas vezes está longe e ele também está passando por grande dificuldade. Aí você vai lá, apresenta mais dificuldade ainda. Enfim, nós temos que cultivar os bons vizinhos, nós temos que cultivar boas pessoas que estiveram do lado dos nossos pais e não desprezar, tá? E hoje, gente, o que mais a gente não conhece muitas vezes são os nossos vizinhos. Os apartamentos, cada um sai ali no seu horário, se encontram ali no elevador, é um mínimo de cumprimento. As casas hoje acabam sendo muito protegidas pelo receio que possa de invasão, tudo. Então, a gente acaba muitas vezes vivendo numa bolha. E talvez em cidades menores ainda tem mais a vizinhança, tudo. Mas pelo menos aqui é raro a gente ter um bom contato com os vizinhos. Mas lembre-se, nós temos, glória a Deus, se nós estivermos ligados a uma igreja, nós temos pessoas ali na igreja que nós possamos ajudar os outros. É uma comunidade, né? Então agora vamos para o versículo 12. Opa, as horas passam, hein? Diz assim, que tem 3 versículos aqui excelente que eu não posso pular. Diz assim, a pessoa sábia, a pessoa perspicaz, percebe o perigo e busca refúgio. Então a pessoa sábia, a pessoa com conhecimento, entendimento, discernimento, ela percebe, uma pessoa prudente, ela percebe o perigo e vai buscar refúgio. Agora a pessoa incauta segue adiante e sofre todas as consequências. Amadas, veja, quanto mais carente nós formos, mais risco ao perigo nós nos submetemos. Uma pessoa carente, ela se submete a relacionamentos tóxicos, a amizades tóxicas, ela se relaciona com pessoas, e uma pessoa carente, ela vai buscar a valorização, a sua autovalorização, o seu autorrespeito, ela vai buscar sempre no outro, porque ela não sabe dar isso para ela mesma. Então, e vai deixando ela vulnerável, e isso ele chama aqui de pessoa incauta, que vai seguir adiante e vai sofrer as consequências. Então, lembre-se, se você se perceber carente, busque ali preencher isso ou entender e buscar a cura. Atrás de uma carência existem feridas emocionais. Nossa, amadas, eu já fui tão carente que só Deus. Mas ali o Senhor foi permitindo pelo autoconhecimento, pela terapia, por esse processo aí que hoje eu atendo N pessoas carentes. Na comunidade Mulheres Transformadas para Transformar, o objetivo é tratar essa carência para que não caia em relacionamentos que realmente são tóxicos, né? Então vamos agora para o versículo, veja só esse versículo, que interessante, olha. Deixa eu falar deixa eu falar o 14. Se acordas teu próximo, logo ao romper da aurora, é o versículo 14. Se acordas teu próximo, logo ao romper da aurora, com o grito de bom dia, este teu cumprimento soa como maldição. Eu não sei quem de vocês já tiveram em algum retiro, algum local, aonde tem uma pessoa que acorda muito cedo e fica: "Ô, povo de Deus, vamos acordar, um bom dia hoje, as misericórdias do Senhor se renovaram." E aí você quer dormir mais um pouco e tem pessoas que não têm percepção
não tem semancol, não tem clareza. Ela acha que ela está abençoando alguém, mas ela está incomodando a outra pessoa. E isso vale para todos os tipos de relacionamento e todas as outras coisas. Aqui está falando de acordar a pessoa logo pela manhã, toda feliz, dizendo bom dia. Tem pessoas que pela manhã são mais demoradas no sentido do humor, no sentido de a energia fluir. E aí a gente tem que dar o tempo dessa pessoa. Tem outras pessoas que já acordam, com a energia lá em cima. Eu não posso ficar forçando o outro, né? Querendo ali motivar. Tudo tem o seu tempo. E isso vale para qualquer lugar, para qualquer momento, tá? Agora, esse versículo que eu quero enfatizar com vocês. Olha, o versículo 17, ele diz assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Quando a gente vai afiar uma faca, né, você passa lá naquela lima, né, sai muitas vezes até uma faísquinha. Então ali, se a faca pudesse dizer, se a lima pudesse dizer, falar, ai que dor, né? Porque ali ela está sendo afiada para ela ter um corte melhor, para ela exercer o seu propósito para qual ela foi construída com eficácia. Então, o que nos afia, gente, é o relacionamento. É uma pessoa com a outra. E o que acontece geralmente? Ou você se permite ser afiado, e o que eu quero te dizer, se permite ser afiado, não significa se permitir ser, desculpa a palavra, mas esbofeteado, ser humilhado. Não. É saber ali, como a gente acabou de falar, se relacionar. Você saber ali, porque crescer nesse relacionamento, tá? Porque qualquer relacionamento, gente, você pode gostar da pessoa mais que você queira. Vai ter momentos de conflitos, momentos de discórdia, e isso é normal em todo relacionamento. Só que muitas vezes o nosso coração é fechado para perdoar, porque já existem feridas em nós que naquele momento foi mexida. Naquele momento foi tocada. Então, nós temos que começar a perceber como nós somos afiados nos relacionamentos, tá? E se permitir. Eu sempre falei para uma pessoa com qual eu tinha muito contato, amava essa pessoa, ainda gosto muito dela, mas nós tivemos aí um afiado de facas, né? E houve machucado em mim, machucado nela, e eu falava esse versículo para ela. As boas amizades acontecem isso, mas ela não quis mais contato, amém, tá? E eu sempre disse assim também, que a glória da segunda casa é superior à primeira casa. Então, quando nós passamos pela prova da afiação, nós temos mais, assim, é um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais sincero, mais transparente, mais claro, tá? Agora vamos para o versículo 19. Olha que interessante, até é o nome dessa live, uma parte do nome dessa live. Assim como a água reflete o rosto, porque nessa época nem todos tinham o espelho era de bronze, e mesmo o bronze não refletia direito a imagem, né? Então, assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem nós somos. Amados, quantas vezes o coração nosso, nós precisamos parar para percebê-lo. Na correria da vida, a gente não para olhar para o coração, não para perceber o nosso coração. Nós anestesiamos o nosso coração muitas vezes com comida, com passeios exagerados, com música exageradas, mas Deus nos chama para que nós conheçamos o nosso coração. Assim, quando eu olho aqui para vocês também olham para vocês no espelho, vocês começam a reconhecer a face, nós temos que reconhecer o que vai no nosso coração. E sabe, só quem se permite é que realmente começa a perceber o que vai no coração. Porque hoje nós usamos muitas máscaras, nós usamos muitas vieses para distrair o que vai no nosso coração. Porque é desconfortável, várias vezes, olhar o que está no nosso coração. Mas é nesse desconforto que nós crescemos. É a mesma coisa lá do outro versículo. É no desconforto do conflito de uma amizade que nós crescemos. Mas temos que conversar.
Porque se não conversar, não vai chegar a lugar nenhum, tá? Olha esse outro versículo aqui, ó. Nós já vamos terminar. Conhece bem, versículo 23. Conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos, porque as riquezas não são para sempre e nada garante que uma coroa seja transmitida de geração em geração. Aqui, especialmente esse versículo, ele diz o seguinte, ele é mais um versículo, mas eu vou trazer ele para um outro contexto, mas eu vou explicar o que quer dizer aqui primeiro. Esse versículo, quando fala, conhece o estado das suas ovelhas, era ovelha mesmo, tá? Era do rebanho mesmo. Por quê? Do rebanho, vocês vão ler depois os outros versículos, se tirava o quê? Do rebanho se tirava a lã para a roupa, se tirava das cabras lá, se tirava o leite para alimentação. Então, era um meio de subsistência. Então, eles tinham que cuidar bem das suas ovelhas, cuidar bem das suas cabras, para o quê? Saber se elas iam reproduzir, se elas estavam bem de saúde, fazer a tosa no tempo certo, levar para pastorear, tá? Para quê? Para que isso fosse passado de geração em geração, seria coroa, passado de geração a geração. Então, isso é lá no contexto lá onde ocorreu. E aqui quer dizer também prosperidade, porque se eu cuido bem do rebanho, eu vou ter prosperidade, vou deixar um legado para os meus filhos, vou ter o que deixar. Então, os outros versículos, vocês vão ver que ele trabalha nessa linha de prosperidade. Agora eu quero trazer aqui para um contexto para nós também, mulheres. Veja só, conhece bem o estado das tuas ovelhas e presta atenção aos teus rebanhos. Amada, Deus nos deu a família e nós temos que conhecer o estado da nossa família. Nós temos que conhecer o estado daqueles que o Senhor colocou na nossa mão. Só que só dá para conhecer o estado do nosso rebanho quando eu me autoconheço e trabalho comigo. Porque senão eu vou projetar várias das minhas convicções nucleares, alguns chamam de crenças limitantes, várias dessas eu vou projetar no outro. Eu também vou projetar no outro coisas que eu gostaria que o outro fosse para me beneficiar. Eu vou projetar nos filhos aquilo que eu não tive. Eu vou querer dar um monte de coisa porque eu não tive. Então, por isso que eu tenho que cuidar primeiro da ovelha que sou eu. É igual no avião, põe o oxigênio primeiro em você para pôr no outro, numa criança, tá? Então, cuida bem da sua ovelha, do seu lar, da sua casa, começando por você. Tá? Eu acho esse versículo riquíssimo e terminando, que está na mesma linha, diz assim, tuas cabras fornecerão leite com fartura para que alimentes a ti mesmo, olha, a ti mesmo, tua família e teus servos. Então Deus está nos chamando para nós sabermos cuidar das ovelhas, para nós sabermos cuidar primeiro para que ela venha nos alimentar. Hoje nós precisamos cuidar de nós, aprender para que nós possamos tirar rios de águas vivas em nós, que é o próprio Senhor, para que possamos alimentar a nossa casa, os nossos conservos, aqueles que estão sempre ao nosso lado, como também o nosso próximo. E lembrando, mais uma vez, que na comunidade Transformadas para Transformar, nós queremos nessa comunidade aqui ser mulheres sábias, que cuidam bem ali das suas ovelhas, que conhecem o rebanho, que realmente se autoconhecem, que trabalha a inteligência espiritual, a inteligência cognitiva, emocional e que saibam cuidar do seu físico, né? E eu tenho muito forte isso de cuidar do físico, ainda mais vindo da área da saúde também. Então trago toda essa bagagem e isso facilita lá na comunidade. Se você deseja conhecer e saber mais, depois você vai lá na bio e na bio vai te levar lá para a comunidade, tá bom? Então vamos orar para nós terminarmos? Ó Senhor Jesus, obrigado porque terminamos mais uma semana o livro de Provérbios e a semana que vem, pela tua graça, pela tua misericórdia, nós iremos concluir. Senhor, nos ensina como a tua palavra diz, Pai, que assim como o ferro afia o próprio ferro, nos ensina a nos relacionar e nós queremos crescer nos relacionamentos. Sabemos que um verdadeiro relacionamento existe, nós temos que ter conversas sinceras. Sabemos que tem conflitos para o crescimento e não para que fiquemos com o coração amargurado e fechado. Também, Senhor, nós queremos a cada dia mais conhecer o nosso coração.
e não ter medo do que vai no nosso coração. Não ter receio das nossas sombras, das nossas feridas, das nossas dores. Pelo contrário, trazer isso ao conhecimento, porque uma ferida, Senhor, ela só pode ser curada quando ela é exposta, quando se tira todo aquele tecido que já está um tecido morto, e ali começa a colocar naquele tecido vivo realmente a medicação correta, o tratamento correto. Por isso, Senhor, nós queremos extirpar de nós todo esse tecido morto que ficou anos e anos nas feridas que nós tivemos, nas experiências da nossa vida, desde o nosso ventre materno, Senhor. E nós queremos aprender a expor para realmente, Pai amado, sermos mulheres sábias, como essa mulher que orou ali pelo seu esposo, pediu que lhe ajoelhasse e ali impôs as mãos sobre ele. E naquele momento, ele já se sentiu liberto daqueles pensamentos, Senhor, aqueles pensamentos que estavam consumados na sua mente. Senhor, nos dê tal visão. Pai amado, é esse nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.